Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta. 2024, Graças a Deus, demorou. novo episódio né? novo. É isso. Estamos de volta, pessoal, com o nosso 9º episódio dos Dentistas Podcast. E depois da 45ª tentativa, trouxemos ele para cá, senhoras e senhores. É isso mesmo, né, doutor Benjamin? É isso aí. Vamos começar um breve resumo aqui do cofundador da metodologia Isola que Cola, especialista em prótese dentária, mestre em odontologia, restauradora, viaja esse Brasil inteiro, vai falar muito sobre designer gráfico para a gente que hoje vai dar uma aula para nós. O assunto hoje vai render. E sejam todos muito bem-vindos, estamos em casa. Doutor Cláudio, muito obrigado pela sua vinda e deu certo, meu. Você veio só. mesmo, cara? Depois de uma outra tentativa, você tá de volta. Cara. Valeu, Bora. gente. Boa noite. Vão achar que é culpa minha, Uma que magia. eu não tava querendo vir, que eu que tava desmarcando o negócio. Mas Tentamos, né? Final do ano inteiro, pois é, várias pois é. marcas. Só marcas. zica, Agendas, só zica. Não, vamos combinar que final de ano também pra dentista é aquela tenebroso. coisa, né? É bizarro. Mas Querem deu as coisas certo. para Natal também, né? Pois é, Não tem isso? tipo isso. Não, Mas o cara chegou agora de Recife, veio de Recife, estava em São Paulo, de São Paulo veio para cá direto. Ele vai contar mais ou menos para Tipo nós isso. como é que foi a nossa rotina, a rotina dele aqui da semana hoje, que tá totalmente doida. Cara, Depois nossa, segue essa aí. semana foi bizarro mesmo, é bizarro, de verdade. Isso porque é a primeira semana do ano, cara, 2024, já tá... Já foi para tudo onde ali. esse mês, essa semana? Não, essa semana, então, eu fui dar um curso em Recife, fui dar uma aula de especialização, numa especialização em Recife, sexta-feira. Perdeu Aí a eu- mala? Olha o dia a dia como é que é. Olha o dia a dia. Aí era quinta-feira, peguei o voo, fui pra lá, cheguei tarde lá, beleza, dei aula o dia todo em Recife. 7h30 da noite era o meu voo de volta, peguei 2h40 para São Paulo, cheguei em São Paulo por volta de 11 horas, fui pegar minha mala na esteira lá, demorou pra caramba, aí fui chamar o cara da van do estacionamento, né, que eu deixo o meu carro no estacionamento lá, isso era meia-noite, cheguei na meia-noite lá no estacionamento, o estacionamento é um lugar gigante, meu carro ficava lá em cima, os caras deixaram minha mala na recepção, me levaram até o carro, eu entrei no carro, peguei e tal, fui sair e deixei a mala lá. Com Puta, todo o meu material de caramba. isolamento. E com uma grana lá dentro. Você Cara, não tá entendendo. E naquele dia eu fui inspirado, né? Eu falei assim, não, eu vou levar bastante coisa aqui pros alunos verem, né? Eu fiz uma demonstração lá na hora de isolamento e tal pros alunos, assim. Cara, tinha praticamente, tipo, a minha gaveta inteira de Puts. material de isolamento do meu consultório tava naquela mala. Voltei pra São José, cheguei em São José, era tipo umas 2 da manhã, de sexta pra Você sábado. deixou e veio até o final mesmo. Você comprou a história de deixar a mala lá mesmo. Não, acordei no E dia o cara não se seguinte. tocou Você ainda, tá velho. Nada de brincando. boa. Aí o que eu ia fazer? Eu ia pro consultório, sábado não tinha nada marcado, eu ia pro consultório só pra dar uma arrumada lá nas coisas assim. E aí eu acabei enrolando. E um casal de amigos meus me chamou pra gente sair pra um barzinho assim e tal. E eles já estavam no barzinho. Eu falei assim, não vou deixar eles esperando, né? Em vez de eu passar no Caramba, você consultório. levou. eu Meu vou Deus, direto pro essa eu barzinho. nunca vi, cara. Então, tipo assim, eu E não o cara não tinha estocado ainda. Não. Olha Putz, que loucura. grilo. Fui pro barzinho lá, a gente passou a noite, os amigos e tal, não sei o que, assim, voltei pra casa, dormi e acordei no domingo. No domingo, eu acordo mais tarde, tá? Fui pra academia, almocei, dei uma morgada, assim, Olha, durante a ele tá, tarde. ele tá entregando que ele foi tomar banho 2 dias depois. Hein? Tô brincando. Vai lá. Cara, aí, tipo assim, era umas 4 da tarde, eu pensei assim, não, agora eu vou pro consultório, deixo as coisas arrumadas lá, no dia seguinte eu tenho paciente. Desço no estacionamento do meu prédio, lá assim, entro no meu carro, assim, olho pro lado pra ver se a mala tava no banco, não tava. Saio, abro o porta-malas, não tava também. A Olha o mala desespero. tava no estacionamento do aeroporto. Meu Cara, Deus e tava. do céu. E aí? E aí, beleza. Mas não tava no mesmo lugar. Entrei em E desespero. aí? Entrei em desespero, falei assim, cara, e agora? Ferrou, tal, não sei o que vai acontecer e tal. Peguei e liguei. Mas você se tocou que tava lá ou você pensou, meu, onde eu deixei? Não, onde eu deixei. Só que daí eu fiquei pensando assim, eu comecei a repensar os meus passos. Era onde que posta? Não, eu consegui pegar e tal, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, mas será que eu já não passei no consultório? Aí eu fiquei tentando lembrar Olha só. se no dia anterior eu tinha passado no sábado. Daí eu pensei, não fiz isso. Aí eu fiquei pensando, será que eu não voltei de madrugada na sexta e fui direto pro consultório? Não fiz isso, eu vim pra casa e dormi. Aí eu pensei, não, vou ligar lá então. Liguei, a moça atendente lá me atendeu assim, e tipo, parece que ela tava sozinha lá, expliquei toda a situação, desesperado, gaguejando assim, ela falou assim, olha moço, agora eu não consigo ver se a sua mala tá aqui, porque Mas eu tô vê sozinha, agora. porque eu tô sozinha. Quero que você veja agora. Mas daqui a algumas horinhas eu consigo ver. Cara, estaria lá isso faz era tempo. 5 da tarde num domingo.
Eu falei assim, como assim algumas horinhas? Porque eu tô sozinha aqui e tal, não sei o que. E eu não tinha entendido direito que ela tava sozinha. Daí eu fiquei pensando assim, cara, e agora? Eu pego meu carro, vou pra Guarulhos, não vou, o que eu faço, tal, não sei o quê. Por fim, peguei meu carro, fui pra Guarulhos, e no meio do caminho eu liguei de novo. Falei assim, moça, por favor, ó, eu já tô no meio do caminho, mas tenta ver aí e tal, não É sei o o quê. desespero do rapaz. Aí a moça assim, ficou meio com dó de mim, assim, a Asha até falou assim, ó, moça, não sei se você entendeu, mas eu estou sozinha aqui, eu não consigo ver. E, cara, ela falava como se fosse uma samambaia, assim. Tipo, ela não tava se esforçando nem um pouco Pra te ajudar. pra me ajudar. Beleza. Cheguei lá, fui na recepção, tava ela e mais 3 funcionários, fora outros funcionários que ficavam, mas tudo bem, vai que eles chegaram depois, né? Não sei, não posso dizer nada. Sacanagem. Aí eu fui desesperado, assim, a moça vira e falou assim, você tem agendamento? Eu falei assim, moça, eu tô ligando pra você faz 1 hora, assim. Você que é o carinha da mala, né? Não, ela tá aqui. Daí ela foi, pegou a mala, voltou com a mala e falou assim, eu tinha encontrado aqui, mas eu confesso que eu esqueci de te ligar. Nossa senhora, a alma Você do tá rapazinho voltou. brincando, cara. Daí a alma voltou e falou assim, cara, Deus é bom o tempo todo, Que tinha uma cara. grana ali, não tinha não? Tinha uma boa. grana. Cláudio, Tinha eu uma vou grana. aproveitar, já que você falou sobre isso. Primeiro, vamos fazer o brinde aí, Brinde né? A sua inicial. presença e por você ter encontrado a mala. É isso? Saúde. E começa com a Eu quero pergunta do mestre. eu quero aproveitar e falar o seguinte. Você falou sobre o fato de você ter esquecido, né? E a gente estava aqui antes conversando sobre a questão de você ser uma pessoa criativa. Sim. A gente que às vezes estuda um pouco de personalidade e tudo mais, dos pacientes para poder trazer um pouco isso, né? Um dente que se pareça com a personalidade Sim. da pessoa. Eu quero te perguntar o seguinte: você acha que é um ônus da criatividade o fato de você às vezes ser mais avoado? Você percebe isso ou não? Cara, mas de certa forma sim, mas É possível que uma pessoa seja uma pessoa que se lembra sempre das coisas e seja criativa ao mesmo tempo? Você acredita que sim? Porque eu não sou uma pessoa assim. Eu acho que isso aconteceu comigo nesse episódio específico, porque eu tava, tipo, cansado pra caramba, tinha Veio de um chegado voo de noturno. tipo, meia-noite e pouco lá do aeroporto. Eu esperei uns 20 minutos pra pegar a mala na esteira, que não é normal, Sim. mais meia hora pra van me buscar, então, tipo assim, foi um negócio meio cansativo, assim. Eu tava até falando com o Du antes, assim, normalmente eu dou curso com o Cássio, né, meu primo, que já foi entrevistado aqui, e normalmente a gente tá junto, assim, e quando a gente para nesse estacionamento, ele fica na recepção e eu vou voltar, e eu vou buscar o carro. O Cássio eu não costumo esquecer. Entendi. Ele que vem junto. Entendeu? Entendi. Daí ele fica com a mala lá. Então, dessa foi vez. uma ocasião. Por que eu te pergunto isso? Porque essa criatividade, né? Você mesmo se considera uma pessoa criativa e a gente estava falando sobre isso, né? Muitas pessoas não se consideram Sim. criativas, né? Porque sempre acham que são pouco criativas, Sim. né? Não chegou num ponto de, né? Assim, geralmente o criativo ele é bem perfeccionista. Exato. Né? E por que essa pergunta provocativa? Porque eu acredito que naquele momento que você está sendo criativo para criar, para se ligar ao design, você consome muito pensamentos, o foco, é Sim. hiperfoco. Então você está 100% ali. Sim. Você esquece do mundo Sim. ao redor. Né? Não, eu concordo. Por exemplo, eu tenho esse lance que eu falei, que eu tava cansado e tudo mais, mas eu peguei o meu carro lá, a primeira coisa que eu fiz, ligar o Spotify. Botei uma música nas alturas pra me Ainda manter mais é pegar um trânsito até chegar pra cá. acordado e tal. Já botei no Waze ali. O meu Waze, eu não boto aquela vozinha normal, eu boto uma voz que é engraçada e tal, não sei o quê. Já ligado. Pra deixar, tipo, enfim. Então, tipo, com certeza isso roubou meu foco a ponto de eu simplesmente Exatamente. cagar pra mala. E até porque depois você também continuou fazendo coisas que tiraram seu foco. Sim. Né? Que Sim. você estava falando ali, coisas assim que você estava se divertindo. Né? Quando Sim. você parou de se divertir, você falou, opa, deixa eu lembrar. Sim. Você se ligou. Perfeito. A gente estava falando sobre o design e você falou uma coisa que eu achei muito interessante. E eu queria que você falasse um pouco aqui pra gente abrir o bate-papo, né? Sobre o fato do design ser algo da natureza e que não é só uma intuição. E também não é só uma cronologia, assim, como é que o designer apareceu na sua vida? Essa história Como que apareceu? boa. Por que o designer apareceu? Pra quem não Sim. sabe agora, o doutor vai explicar um pouquinho mais sobre isso também. Tá com um curso agora sobre designer gráfico, né? Sim. Olha um pouquinho sobre isso também. Exatamente. Como que eu comecei? Mas
voltando no passado um pouquinho, por que o design? Como Na verdade, começou na assim, sua vida eu isso? já ia contar essa história de um jeito ou de outro. Por quê? Porque o design gráfico surgiu na minha vida através de uma pessoa, de um mentor. Sim. E eu sempre cito ele. Posso chutar? E eu sempre vou citar ele, Oséias? o Oséias Evangelista, que é um professor, é um Ele dentista, é referência. mas ele é referência em design gráfico, ele é designer gráfico, né? Ele teve formação disso. Sim. Né? Professor, se você estiver assistindo isso, um abraço pra você, você sabe que eu gosto muito de você. Manda pra ele Mas- depois do episódio, né? Já É, manda pra ele. não, com Vamos certeza. marcar ele aqui já. Quem sabe um dia ele aqui também não? Por que não aqui um dia, né? Ou, se Deus Ele quiser. veio pra cá. Cara, ele ia curtir. Vocês iam gostar, todo mundo ia Não, gostar. tenho certeza absoluta disso. E eu descobri o Instagram do Oséias em meados de 2019, quando eu tava no meu primeiro ano de mestrado. Do nada, assim, ele surgiu, né? Você fez mestrado onde? Eu fiz mestrado aqui na Unesp de São José Unesp? mesmo, sou formado lá também, né? E aí eu encontrei o Instagram dele, gostei, né? O conteúdo era legal. Você fez a graduação lá, né? Fiz graduação lá também. Tá. E aí eu vi que o Oséias tem um curso, que inclusive o curso acontece ainda, façam suas inscrições no curso Foto e Design do professor Oséias Evangelista. Eu já fiz 2 vezes. Se tudo der certo, ainda faço uma terceira, se o Oséias me permitir. E na época ele tinha esse curso, que é um curso chamado Foto e Design para professores. Esse é o título. Em que ele ensina conceitos de design gráfico e outras coisas relacionadas, né? Para quem é dentista e é professor. E tá nesse meio, né? E eu tava no meu mestrado, justamente para me tornar um professor, e eu falei assim, cara, esse curso Vai calhar em boa hora. vai calhar. E aí ele tinha uma turma, a próxima turma que ele ia fazer ia ser na semana do CIOSP, né? O CIOSP é sempre quarta, quinta, sexta e sábado. Ele ia fazer uma turma, acho que segunda e terça, assim, entendeu? Para poder aproveitar, porque ele é do interior de Minas. E quando eu digo interior, é interior mesmo, assim. É no norte do norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha. E então ele não vem muito para cá, é um perrengue vir E pra ele cá, mora né? lá. Ele mora lá, o consultório dele é lá e tudo mais, a vida dele toda é formada lá, a família e tal. Então, não é sempre que rola esse curso dele, assim. E aí eu falei assim, cara, que da hora, eu vou fazer esse curso. Aí, ele tinha divulgado quem eram os alunos que estariam nessa turma. Que tinha bombado a tal ponto dele montar uma segunda turma. Então, foram 2 turmas. E quando eu vi a lista de alunos, eram todos professores que eu queria fazer curso. Vocês Caramba, estão eram entendendo? alunos. Pô, olha, isso já te impressionou só por aí. Cara, na hora eu gelei e falei assim, esse curso não é pra mim. Você pensou nisso? Não, eu decidi isso. É pra mim o curso. Esse curso não é. é pra mim. Você não se sentiu no mesmo nível dos caras que estavam ali. Perfeito. Aham. Eu falei assim, não, eu quero fazer o curso desse cara. E esse cara tá fazendo o curso dele. Aham. Mas não era no momento, você pensava, não é o momento exato, não é o Exato. time exato. Eu lembro certinho, cara. Eu mandei isso pro Cássio. O Cássio, na época, nem cogitava montar o curso de isolamento, ser professor e tudo mais. E eu falei assim, Cássio, ó, vai ter um curso assim, assim, assim. Eu achei legal e tal, mas olha quem vai estar aqui. Eu lembro certinho, o Cássio me mandou uma mensagem e falou assim, cara, interessante isso aí. Mas, de certa forma, você tem um pouco de razão, porque, olha, se você for, eu acho que você vai aproveitar muito, mas talvez se você pudesse esperar e tal. O Cássio foi bem conselheiro, assim, foi bem, bem interessante. E eu decidi não fazer. Só que nesse ano, o Oséias ia dar uma palestra no CIOSP, num stand do CIOSP, que é o stand da PHS. Que, inclusive, olha como a vida é. Eu e o Cássio vão estar também Lá nesse mesmo stand Hoje- esse ano palestrando, né? E aí eu vi que ele ia dar essa palestra, era uma aula que não tinha nada a ver com design gráfico, era uma aula sobre reabilitação e tal, mas eu falei assim, cara, eu preciso assistir essa aula desse cara, eu preciso conhecer ele. E aí a gente foi, eu e o Cássio, né? Eu literalmente arrastei o Cássio, falei assim, Cássio, ó, a gente precisa estar nesse horário. Porque o Cássio, quando ele tá no CIOSP, assim, ele é igual criança Na Disney. No parque. Ele se perde, assim, você se larga, assim, a pessoa nunca mais se encontra na vida, né? E eu tava focado, cara, nesse horário, nesse lugar aqui, a gente precisa estar ali. E o CIOSP é aquela coisa, você se perde Sim. de verdade mesmo, né? E a gente chegou, tipo, uns 20 minutos antes da aula começar. E o Oséias estava lá com a esposa dele, esperando o palestrante anterior terminar para ele poder entrar. E a gente começou a trocar uma ideia. Tipo, eu sou muito Até então você não conhecia ele. zero. Nunca tinha... Ele nem sabia quem era Você ele. tava- então você expôs tava- pra ele?
você tava ali numa situação de fã. De fã, E 100%. a hora que ele aparecer, eu Isso. vou pedir um autógrafo antes de Tipo falar isso. com ele. Aí a gente chegou assim, falou assim, cara, olha ele ali e tal, não sei o quê. E o Cássio, ele não tem muito papas na língua, assim. Ele Sim. só vai e fala assim, ô, professor, tudo bem e tal, meu nome é tal. E eu não sou assim, eu sou um cara mais contido Reservado. nesse quesito, mais reservado. E aí o Cássio começou a trocar ideia lá, eu nunca vou esquecer, o Osés deu uma dica nossa pra gente lá sobre negócio de fotografia e tal. E aí a gente foi assistir a aula dele. E no final da aula dele, ele apresentou o projeto Odonto Vale. Foi Nós a vamos, primeira vez que eu tive contato com esse projeto social dele, Sim. que hoje o Isola que Cola participa. O Du vai estar na próxima edição, que vai ser em maio agora, lá Que legal. em Araçuaí, que a gente leva especialistas em endo e em dentística, né, restauradora, para poder fazer atendimento de especialistas mesmo, assim, para uma região que não tem dentista. Qual é a região mesmo? Vale do Jequitinhonha. Aí era Lá em Minas, que lá em você Minas. falou, que é a região dele. Exatamente. E aí lá ele apresentou isso aí e a gente ficou muito tocado por tudo que ele mostrou pra gente. A aula, o projeto, tudo. E aí a gente botou como uma meta. Cara, eu lembro certinho. Ele terminou a aula, o Cássio virou pra mim e falou assim, cara, vamos participar desse projeto? Aí eu falei assim, vamos? Por que não? Por que não? E aí o Cássio levantou, foi agradecer, né, a aula pro Oséias, assim, e falou assim, professor, um dia a gente ainda vai participar disso aí. E a sensação que eu tive, inclusive, peço até perdão pro professor, né, se caso não for isso, mas a sensação que eu tive é que ele deve ter achado que era só da boca pra fora. Porque é muito fácil. Tipo, a assim, gente sim, Acho que deve depois a gente ter várias marca. pessoas Você entendeu? também. Você A entendeu? gente marca. Tipo Né? isso. Ó, vamos lá. Depois a gente se vê Você lá. imagina quantas pessoas devem falar isso pra ele no curso? Todo mundo deve Entendeu? falar isso. Exatamente. Daí ele falou, legal, não, você será bem-vindo, ele falou, né? E aí, de fato, a gente começou a fazer as edições, né? Que até o ano passado era uma vez por ano. Esse ano a gente vai, se Deus quiser, fazer 2. E como é que foi essa primeira vez que você foi? Do Odonto Vale? Cara, Você até então tinha visto ele uma vez. Mas você chegou a expor pra ele antes? Quando você... Como assim? Sim, que ele falou que eu acho que eu fiquei curioso sobre isso. Quando você chegou a falar para ele, professor, eu queria ter feito seu curso, Sim. mas eu não me senti preparado. Sim. O que ele respondeu pra você? Cara, pra falar bem a verdade, eu acho que ele não respondeu nada muito, tipo... Eu fiquei curioso, isso aí me deixou na cabeça, desculpa. Eu confesso que eu não sei te dizer, mas eu acho que foi alguma coisa nesse sentido, tipo assim, cara, tudo acontece na hora seu tempo, certa, tá. no seu tempo, entendeu? O perfil dele. Respeitou a sua individualidade ali. Olha que louco, isso aconteceu no começo de 2020, ano de pandemia. Aí teve a pandemia, aconteceu tudo isso e tal. Eu e o Cássio, a gente se inscreveu para um curso dele em Curitiba. Curso do foto design do Osés. A gente tinha colocado como meta de que a gente ia fazer esse curso, até porque a gente estava desenvolvendo o Isola que Cola, então a gente queria aprender mais sobre isso para poder melhorar o nosso curso do Isola que Cola. Beleza. A gente estava inscrito nesse curso e eu não pude ir. Tipo, em cima da hora eu não pude ir. A Graziella foi no meu lugar. Né? Eu meio que dei a minha... eu vendi, né, a minha inscrição para ela. E aí o Cássio foi e ele fez vários contatos lá que são amigos pessoais nossos, Marcelinho Hayashida e tudo mais, assim, nesse curso que ele não fez, beleza. Eu acabei fazendo um pouco depois, alguns meses depois, em Indaiatuba, que é perto aqui e tal, né, no interior de São Paulo. Onde? No Instituto do Victor Clavijo. Isso que eu ia te falar agora. Que a gente fez o curso dele depois. Então, cara, por que eu tô falando isso? Porque você me perguntou, né, o que ele respondeu, tudo no seu tempo e tal. A grande verdade, e isso tem muito a ver com design, do meu ponto de vista pessoal, é que as coisas se encaixam. Elas vão se encaixando. Criei conexões, né? Não era pra eu ter feito o curso em 2020, antes da pandemia. Naquela turma que eu vi os professores lá. Também não era pra eu ter feito o curso em Curitiba. Era pra eu ter feito em Indaiatuba. Por algum motivo. O design, de certa forma, ele vai colocando as coisas no seu devido lugar. Eu gosto muito de falar isso. É o meu slogan do meu curso, é isso. O nome do meu curso é It's Design, colocando cada coisa em seu devido lugar. É um efeito borboleta. Tipo isso. Mais ou menos isso, entendeu? E aí, a gente acabou se aproximando cada vez mais do Oséias, ele cada vez mais da gente, de um certo modo, assim, de cada um ser, né? Seu jeito especial de ser. E aí, mano, hoje somos amigos, hoje, tipo, né? Por exemplo, ele vai estar aqui agora no CIOSP, eu pretendo ir no CIOSP por muitos motivos, um deles é para dar um abraço no professor, né? Porque não é sempre que a gente se encontra. Ainda fica aquela sensação de fã?
100%. Foi o que eu falei. Em algum momento eu ainda vou refazer o curso dele se ele permanecer com o curso, né? Daqui a um tempo. Eu refiz o curso dele agora em 2023, fiz em 2021, refiz em 2023, né? Para ter uma outra experiência e E tal. como um fã dele, como que foi participar desse projeto? Ah, cara, foi. É que assim, isso é uma coisa que a gente fez 2 edições agora, né? E o Osés já tinha falado isso pra gente, mas só a experiência que nos dá, né? Cada projeto, cada edição é diferente, em todos os sentidos, né? Diferente no que você vai sentir, do que você vai fazer, de fato, tecnicamente falando, diferente enquanto experiência, enquanto maturidade. Então, a primeira edição, cara, foi um negócio meio assustador. Não no mau sentido, mas assustador no sentido de, tipo assim, a gente chegou Ver a lá realidade. Choque e de a gente realidade. não estava esperando Ia ser- Contra aqui. como ia ser daquela forma. Conta aí pra gente uma situação que você viveu Tipo, lá. a assim. gente chegou lá e os atendimentos iam ser feitos dentro de, tipo, um rancho. Tá? Imagina um rancho bem grandão, assim, era uma comunidade lá, né? Uhum. E uma comunidade grande no sentido, tipo assim, espaçosa, assim, tinha muito... É uma região realmente muito pobre? É um dos menores IDHs do Brasil. Caramba. Tipo, A não... gente pensa no norte, né? Mas também tem isso Não. ali naquela região. Exatamente. Ela E deve ser aí- meio divisa com a Bahia ali? Isso. É tanto que é muito perto de Porto Seguro. Uma das formas de você chegar então é mais pra Costa Leste aqui. Pra onde pra nós leste, vamos mais ou menos, pra é onde a leste. gente vai. A gente sempre faz lá. É sempre. Por Montes isso que é o Dom Claros, Montes Vale. Claros e Isso. vai Vocês não tem uma vaguinha lá só pra eu ir junto assim olhar? Porque na verdade não dá pra fazer implante, né? E aí, tipo assim, Parte de implante. esse primeiro, todo mundo que foi nunca tinha ido. Né? Então foi o Cezinha Yamaguto, que a gente tava falando, a Jéssica, uma amiga minha. A gente selecionou vários amigos e pessoas que a gente sabe que são excelentes dentistas. Legal. Quando a gente chegou lá, cara, a gente viu que era um rancho cheio de cadeira de praia, que o paciente ia Não ficar tinha as sentado, ferramentas. com os equipos portáteis, né? Pelo menos tinha isso. Tem lugar Não, tipo assim, tudo que a gente fez lá foi de altíssimo nível, mas numa cadeira de praia, entendeu? A cuspideira era um balde com terra. Então a gente ficou meio, caraca, mano, será que a gente vai conseguir? Exercer o que a gente faz. Entendeu? Tipo assim, cara, eu vim até aqui, mas será que eu vou conseguir fazer o que eu gostaria de fazer? E a proposta era fazer um projeto Odontovale com parceria com o Isola que Cola. Era ser eram ser procedimentos endo-restauradores isolados. A gente levou o isolamento absoluto para o Vale do Jequitinhonha. Vocês estão entendendo? Puta, que legal. Esse que é o lance, esse que foi a nossa ideia inicial da coisa. E deu muito certo, cara. Deu, tipo assim, muito certo. Tipo, muito certo mesmo. A tal ponto de que essa última edição que teve agora, que foi em novembro, né? Tem uma colega que foi pela primeira vez, a Roberta, e aí ela tava preocupada com umas coisas que iam acontecer, assim, eu falei assim, Roberta, relaxa, vai dar tudo certo, cara. E deu tudo certo. Porque eu que tô prestes aí agora, eu já coloco PC em tudo, né? Eu falo assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso dessa maneira? Eu fico até agora pensando. Cara, O que eu tenho que levar? O que eu tenho que fazer? esse Como é que foi eu o vou... lance, Como cara. é que eu vou fazer, exercer minha índole lá? Como é que vai dar certo? Eu fico mal preocupado. E no final dá tudo certo, cara. Esse que é o ponto. Então, tipo assim, ó, a primeira vez, respondendo de fato a sua pergunta, foi meio chocante, mas foi extremamente emocionante. A segunda vez foi um rolê, assim, mais parceria, assim. A gente já era macaco velho, a gente já sabia. Já era uma equipe, né? Na verdade, assim, a equipe roda. A gente nunca leva as mesmas pessoas. A gente, assim, não que nunca leva, mas dessa Tem vez... um centro, um núcleo e outras pessoas que entram e participam, é isso? Mais ou menos isso. Tipo assim, por exemplo, a primeira edição, todo mundo que foi nunca tinha ido. Foi a primeira. Nessa segunda, 1/3 da equipe eram veteranos, 2/3 eram novatos. Mas é bom ter esse choque de Exato. realidade. Então, né? por exemplo, o Edu vai nessa próxima. Ele é novato. Ele e o Netinho, que é um primo nosso também, que também é endodontista. Eles vão como novatos. Junto vai ter o César Yamaguto, que já é veterano. Já fez. Então vão ter 2 endos novatos e um veterano. Estão entendendo? O pessoal da dentística é a mesma coisa. A gente tá levando em torno de 8 a 9 especialistas em dentística. Vão ter, tipo, uns 3, 4 veteranos e uns 5 novatos. Então a galera vai meio que se ajudando, a gente faz dupla botando um novato e um veterano, e assim a coisa vai rodando, entendeu? Então essa segunda edição
não foi mais chocante, pelo menos pra mim, né? Talvez pro novato tenha sido. Sim. Mas Não tenho certeza que vai ser, né? exato. E são várias coisas, cara. É muito interessante. Por exemplo, a primeira foi dentro de um rancho. Então, tipo assim, a gente tava como se fosse, não diria uma chácara, mas era uma vilinha, assim, Nunca entendeu? no mesmo lugar? Nunca no mesmo lugar. Ah, então tem uma certa novidade. Isso é legal. Ah, também, isso sabe? é bem legal, né? A segunda comunidade que a gente foi, os atendimentos foram numa escola. Quantos dias? São 3 dias de atendimento, mas a gente tem que chegar um dia antes, e normalmente a gente vai a gente vai embora um dia depois. Aham. Então, no total, dão, em média, 5 dias. 5 dias. Mas são 3 dias de atendimento mesmo. Uhum. E aí... Você estava falando do local, da última. Isso, daí esse outro foi numa escola, Uhum. e foi numa comunidade que era uma comunidade espalhada. Ou seja, tipo, não era que nem uma vila que fica uma casinha aqui, uma casinha do outro lado, uma casinha, tipo, uma do ladinho da outra. Era, tipo, uma casa aqui, uma casa do outro lado lá, tipo, 1 quilômetro depois, entendeu? Então era um Uhum. negócio mais espalhado, assim. E isso é muito interessante de pensar, porque o Oséias, ele falou isso na primeira vez até pra gente, e é muito real isso, né? Que a gente, às vezes a gente vai preocupado pensando assim, cara, será que vai dar certo? Será que vão aparecer os pacientes? Uhum. Será que a gente vai conseguir exercer a coisa? E aí o Oséias fala assim, cara, não se preocupa. A única coisa que vocês precisam fazer é tocar o tambor. Quando o tambor tocar, ele vai ecoar. Pra onde vai isso? Enfim. A gente não sabe. E aí, mas quando você toca o tambor, as coisas acontecem. Então, tipo assim, uma das maiores preocupações que eu percebo do Oséias é, tipo, a gente levar uma equipe de 15 dentistas do Brasil inteiro e não ter nenhum paciente. Você já me imaginou? Que coisa. Mas esse que é o lance. Mas sempre acaba tendo. Aparece. Do nada. E não só aparecem pacientes, aparecem outras pessoas pra Interessado. ajudar. Legal. Cara, a pessoa não tá ganhando nada, mas ela tá ali, porque ela quer ajudar a fazer a comida, ela quer Uhum. ajudar a limpar não sei o quê. Ela Puta, que legal. é muito louco, cara. Eu tô ansioso, É. tô ansioso. E provavelmente essa terceira edição que vai rolar agora em maio vai ser completamente 100% diferente das outras duas. E quantos atendimentos você fez na primeira? De curiosidade. Puta, eu confesso que eu não sei. Aí que tá, na primeira eu fui como dentista. Uhum. Então eu e a Jéssica, uma amiga minha de Chapecó, fomos uma dupla de dentista. Eu sou especialista em dentística, né? Então a gente ficou como dupla lá. Uhum. Eu acho que nós dois atendemos numa média aí de uns 11 pacientes, 10 pacientes, Isso é bastante coisa. que é bastante coisa, Uhum. pensando principalmente que, tipo assim, não era só um dente, né? Uhum. Era Uma tipo reabilitação, hein? 2, Uma 3, 4, reabilitaçãozinha. 5 dentes, mais ou menos. Talvez acho que menos, talvez uns 8 pacientes, assim. Uhum. Considerando que a gente conseguiu, a gente tem 6 cadeiras, e tá rodando as 6 cadeiras o tempo todo ali. O Oséias tem todos os números, mas assim, a gente consegue fazer aí uma média de umas 100 restaurações, umas 30 endos, talvez um pouco menos. A equipe toda. A equipe toda. Fora Legal. profilaxias, exodontias, prótese removível, restaurações indiretas, né, de resina. Nesse Vai um último, protético junto também? nesse último agora, Que a legal. gente tá levando um protético que trabalha lá com o Oséias. O Oséias agora tá Bacana. fazendo impressão. Ele leva o scanner, então a gente Olha escaneia, só, faz a que impressão. legal. Agora o Oséias Um serviço top, né, cara? tá Muito com bom. uma fresadora no consultório Puta, dele. excelente. Talvez Vai levar a fresadora. a ideia seja não levar, mas talvez fresar Fresar lá no e- primeiro dia, entre o primeiro e o segundo E dia. entregar E tipo, mandar no terceiro dia você cimenta. Sabe, que foi o que a gente fez agora nessa segunda edição. A gente, por exemplo, É escaneou. porque o dele, o consultório, eu tô pensando mandar, mas é porque o consultório dele é lá, né? É lá. É lá, Só que, então, isso é legal. mas tem outro porém. Nessa edição, ainda dava para voltar de Araçuaí, que é a cidade dele, até a comunidade. Uhum. Só que na primeira edição era impossível, não É tinha muito como. longe? Era longe. E é a estrada de terra. Tipo assim, entendeu? Tipo, tem vários problemas. É, o Brasil é muito grande, né? A Exato. gente acaba esquecendo disso. A gente pensa no eixo Rio-São Paulo, Exatamente. a gente pensa em Salvador, a gente esquece que tem Cara, um centro muito grande e ainda sem estrutura nenhuma, né? zero. Sei que... Pessoas que nunca viram, não sabem o que é um dentista. Sério, cara. Que nunca Chocante viram um ver isso. dentista. Às vezes não sabem nem o que é uma escova de dente, né? Às vezes não conseguem nem Pois é. O que ter mudou na acesso a sua isso. vida isso, mentalmente? O que você leva isso pra sua profissão?
no seu Que consultório. mudou no pessoal, que acrescentou no profissional. Eu acho que é excelente colocação mesmo, mas deve ser mais no pessoal, seu. Pessoal. Então, pessoal que mudou. Que mudou no seu profissional. Você falou assim, meu, puta, até hoje bate no meu cara. Tem uma coisa que aconteceu bem interessante na primeira edição, porque na primeira edição, como eu falei, eu estava como dentista, e nessa segunda edição, eu e o Cássio, a gente foi como não dentistas, a gente foi como suporte. Sim. Pra quê? Pra deixar que os nossos Mais colegas, confortável. ex-alunos, atendessem. Cara, a gente vai ficar aqui fotografando, documentando, fazendo as coisas. O problema é de vocês. Vocês atendam, entendeu? Mas daí a gente ficou meio que, como eu falei, eu fiz principalmente a documentação. E funcionou muito bem. Provavelmente vai ser... Mas a primeira, eu tava atendendo e eu fui atender um paciente. Essas fotos têm a disponibilidade para as pessoas que Tem, quiserem ver aí? tem. Como é que eles fazem? No seu Tá, próprio tá. Instagram? Algumas estão no meu Instagram, mas a gente tem um Instagram do Projeto Odontovale. Qual que é o né? Instagram? Passa Pode deixar na Projeto- descrição do vídeo, tá? Projeto Odontovale. Projeto Tá Odonto lá. Vale, legal. Você pode Bacana. seguir Deixa lá. depois, né, Brunão, na descrição do vídeo, todo o Isso. projeto. Isso aí. Se quiser pausar o vídeo e ir lá e voltar, não se esqueça. Não E se esqueça de celular voltar. também, né, pessoal? Não se esqueça de voltar, porque a mala ficou lá no Exatamente. aeroporto, não é isso? Ele vai buscar a Foco, mala no final do vídeo. foca na Faz isso coisa. aí. E aí teve um atendimento que eu fiz no primeiro, que foi eu e a Jéssica. Eu fiz um lado da arcada inferior, ela fez o outro, assim. E era um paciente que eu chamei ele e tal, ele sentou assim, daí a gente viu o que tinha que fazer. Eu vi que um lado era o ideal fazer indireta, então eu já perguntei, cara, você consegue voltar no dia seguinte e tal? Porque daí a gente já faz a base aqui, molda, faz a restauração indireta de um dia para o outro, você volta, a gente Sim. cimenta, terminou, beleza. E a Jéssica fez o outro lado, restaurações diretas. E ele super de boa, assim, tal, assim. Daí ele sentou assim. E aí, nessa edição, eu sempre gostava de perguntar algumas coisas dos pacientes para conhecer. O Oséias até incentiva isso, né? Tipo, pergunta umas coisas, assim, só para você trocar uma ideia com o paciente, conhecer um pouquinho, né? E eu perguntei, qual é a sua idade? E ele falou, cara, eu tenho 28 anos. E eu tinha 28 anos na época. Calma aí, como é que é? O Oséias? Não, o Ah, paciente. bom, que susto, o cara. paciente. Não, Zé. E você tinha a mesma idade E do eu tinha paciente. a mesma idade. Ou seja, a situação bucal dele... Não, Isso. pessoal, situação de vida, cara. Isso. Olha a Não, diferença. sim, E também. eu faço aniversário dia 21 de novembro. Eu não lembro exatamente, assim, mas foi em novembro a edição, foi antes do meu aniversário. E aí eu perguntei, eu falei pra ele assim, eu também tenho 28, vou fazer 29 agora no final do mês, dia 21. Ele falou assim, então, eu faço dia 18. E aí eu fiquei tipo assim, caraca, mano, podia ser eu, É, Aham. Exatamente. sim, sim. mas não era. Aham, Nossa, dói, né? Pelo contrário, cara, aham. eu estava do outro lado, Sim, fazendo uma coisa por ele. Sim. aham. E aí, eu sou professor de especialização, né? Então, eu dou aula muito para alunos que estão mais no começo da profissão, assim, né? Sai da graduação, às vezes vai direto para a especialização. E eu dou aula de vários temas, um deles isolamento, claro, mas também de resina posterior, esse tipo de coisa assim, que costumam ser temas muito iniciais do curso, tá entendendo? E aí eu sempre falo pro pessoal, falo assim, cara, vocês precisam lembrar que o que a gente faz é pelo outro. Isso. Sempre pelo outro. Perfeito. Porque podia ser você. Aham. E aí, quando eu vi o moleque lá, super gente boa, cara. Tava, tipo, qualquer coisa que eu falasse pra ele, não, tá tudo bem, vamos lá, eu volto sim, de boa, tranquilo. Tô aqui, doutor. Fica tranquilo que podia ser eu. Você acha que Mas fazer não era. pelo outro hoje caiu um pouco no... É duro de falar isso, né? A Mas empatia diminuiu? exatamente. A gente vive uma rotina de trabalho muito grande e quando a gente tem um choque de realidade desse, cara, eu fico me pensando se a gente faz pelo outro. Tem razão. 100%. Eu falo isso pros meus Você acha que não alunos. falta um pouco isso hoje? 100%. alunos, 100%. Em nós, às vezes, nós mesmos, 100%. cara. É da natureza humana. Porque a gente tá muito no automático. A gente, É ruim, a gente cara. precisa estar no automático para poder sobreviver. Mas não era pra ser assim, né? Mas é complicado. E eu vi os alunos falando assim, cara, já imaginou se amanhã, por algum motivo, não tem mais cárie? Não tem mais trauma? O que você vai fazer da sua vida? Eu não sei. Vocês perderam o seu emprego. Eu vou ter meu consultório. Não vou ter meu consultório, não tem nem consultório pra Você ter. nem imaginar. O que a gente faz, a gente só faz porque o outro Precisa. Precisa. Né? Exato. Claro. e É naquele... uma troca, na verdade. Acho que tudo na Entendeu? vida, né? Tudo, Entendeu? tudo. Exato. Eu tô com óculos aqui porque alguém estudou e me deu a visão de volta. Exatamente. Deixa eu entrar. Que seria, em eu não seria, assunto. olha que interessante, é uma troca que vai reverberando, né? Então, por exemplo, o fato de eu ter óculos, eu enxergo e eu posso ser dentista. Exatamente. É um tambor.
Aham, é o que tambor. alguém Quando tocou começa a tocar e começa. e o eco Exatamente. foi. E o eco foi. E a pessoa, às vezes, que eu tiro a dor, ela resolve um outro problema, o implante que eu faço, e isso aí Vai vai. reverbera uma coisa. Aham. Hoje eu sempre tive uma dúvida, cara. Sempre assim, pessoal, pra quem não entende, às vezes eu falo Júnior, desculpa, é Cláudio Moreira Júnior, então como a gente se conhece há uns bons anos, familiar, assim, eu acabo me chamando de Ju, desculpa até. É meu apelido de família. Ainda é Ju, tá? Desculpa, pessoal. Até eu tô chamando de Ju já. Né? Eu sempre te perguntei isso, assim, cara, e é uma coisa que eu sempre tive extremamente certo pra perguntar. Por que, quando você começou lá atrás, quando você resolveu fazer odontologia, você sempre teve na cabeça esse, assim, eu de dar aula, eu quero ser um professor, eu quero compartilhar esse conhecimento, e se não foi, como que surgiu? E, cara, e como que foi tão orgânico isso na sua vida, cara, de uma maneira que eu não consigo te ver de outra maneira, entendeu? Eu te vejo que você nasceu pra isso. É. Cara, por quê, cara? Você Como tem que paixão surgiu? nos olhos quando você tá Não, falando, né? é muito louco isso. Cara, eu sempre quis ser professor quando eu tava na escola, no ensino médio. Mas eu não sabia isso. Eu não sabia ainda. Como que você descobriu essa... Só que em dado momento eu queria fazer. Eu sempre fui muito de humanas, porque eu gostava de ler, basicamente, né? De estudar lendo, assim. Eu não gostava de estudar, tipo, fazendo contas. Sim. Né? Não era algo que me agradava. E aí eu queria fazer graduações na faculdade, assim, que tivesse alguma coisa relacionada com isso. História, filosofia, literatura, eram essas coisas assim. Mas a gente sabe que no Brasil, você ser dessas áreas não é fácil. Aí você encontrou o design, né? Aí Oi? você encontrou o design, né? Não. Aí... Porque você falou tanta coisa do design que agora, em breve, a gente vai falar aí sobre esse ponto do design na natureza. Vai focar sobre isso agora. Essa parte. Isso é depois. Sim. Isso demorou muito pra surgir isso. Mas aí o que aconteceu? Mas eu tinha essa mentalidade, eu sabia, eu não tava me enganando. Eu falava assim, cara, eu quero isso, mas eu sei que talvez a minha vida não seja fácil fazendo isso. Sendo um professor de história, sendo um professor de filosofia, fazendo literatura, escrevendo, sendo escritor, esse tipo de coisa assim. Beleza. Tô lembrando do Pedro, que esteve aqui no outro episódio, que vale muito a pena assistir, ele falando que ele queria mexer com artes. Né? Artes, exatamente. Exatamente. E aí? E aí que eu tinha um primo que ele tava num momento da vida dele profissional, junto com a esposa dele, que tava legal, assim, eles estavam evoluindo, né, eles estavam, tipo assim, eu falo isso muito pro Cássio, né, eu falo assim, cara, eu vi aqui em um mês você comprou um celular, no outro mês você comprou uma televisão, no outro mês você comprou um videogame. É normal alguém pensar assim. E você comprou um PlayStation, e eu pensei assim, cara, eu quero um celular, uma televisão, e um PlayStation. E aí eu pensei assim, vou fazer odontologia. E a geladeira do E a geladeira? Ele falou que queria uma geladeira de duas portas. É o sonho da dele. vida dele. Por isso que ele fez o odonto. Eu queria uma geladeira, ele queria jogar bola, né? Pois é, exatamente. E aí, no meu primeiro ano de ensino médio, eu fui passar as férias aqui em São José. Sim. Eu não sou de São José, sou de Bragança Paulista, uma cidade do interior. E eu vi, né, eu convivi um pouco com o Cássio, com a Graziela nessa época que eles estavam vivendo. Eles devem ter contado, né, na época da clínica popular deles, tudo mais. Contaram. Assim, que dá dinheiro, vamos combinar que dá dinheiro, mas não é aquela odontologia que muitas pessoas gostariam de fazer. E eu vi isso e pensei assim, cara, por que não? Vou fazer odontologia. É fácil. Dá dinheiro. Mal sabe. É só trocar borrachinha, Você né? trabalha Não é ali, isso? ó, das 9 às 18, assim, e no final do dia eu vou jogar meu videogame todo dia, cara. Cara, você sabe que eu meio que entrei também, foi mais ou menos isso aí. Eu ia no dentista, ele só trocava, na verdade eu usei aparelho de 12 anos, né? Então era exatamente isso mesmo, ele só trocava borrachinha. Pô, e aí eu olhava e falava, cara, troca a borrachinha tá ganhando dinheiro. eu pensava, não é possível, cara, que o cara ganha dinheiro, ele só faz isso aí. Então foi um dos motivos, é claro, que também gostar de biológico e tudo mais, mas isso é... Desculpa te interromper. E aí eu identificando. eu decidi fazer odontologia pelo motivo mais mesquinho que existe, cara, porque eu achava que ia ser uma vida fácil e que ia ser rentável, né? Só que você vê, as coisas elas se encaixam, velho. Elas se encaixam, né? Sim. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter as matérias, me ferrei em várias, natural e tal. Mas eu percebi que eu gostava muito de restauradora, no geral, assim, né? Dentística, prótese e tudo mais. Por quê? Porque pra mim, quando as coisas se encaixam, literalmente, assim, tipo Lego, eu ia falar isso agora. Eu curto isso. Desde criança eu gosto disso. Então, pra mim, prótese, dentística... Você gosta de entender o porquê das coisas.
as coisas assim vão se encaixando ali, quando elas se encaixou, eu fico feliz. É isso, entendeu? E aí eu fiz a graduação, eu fiquei feliz. Eu não estava realizado, mas eu estava feliz com aquilo. E eu percebi uma coisa na graduação, que eu tinha dificuldade para estudar algumas matérias, boa parte das matérias, mas eu me dava bem quando eu tentava ensinar para os outros. Então, por exemplo, nós três aqui somos amigos, estamos na mesma turma, assim, a gente vai ter uma prova tal e a gente precisa estudar juntos. Como que eu estudava? Tentando ensinar para os outros, entendeu? Eu lembro muito certinho, cara, teve uma prova de microbiologia que eu estudei um pouco, assim, para poder fazer um grupo de estudos na biblioteca e tal, não sei o quê. E aí eu ensinei para uns amigos meus da turma, assim. Eu lembro certinho, uma amiga minha chamada Bruna. Era super inteligente. Ela tirou uma nota melhor do que a minha. E eu fiquei pensando assim, caraca, ela tirou uma nota melhor, tirou uma nota. Mas a gente sentou e a gente estudou juntos. Você não é da turma da Bruna Varenga, não, né? Não, ela foi minha caloura. Foi essa caloura? Eu entrei um ano Talvez antes. ela venha aqui, em breve. Ah, legal. É uma boa escolha. E aí, durante a minha graduação, eu comecei a perceber que o meu lance, apesar de achar legal a odontologia, era essa questão de, tipo assim, comunicação, ensino, docência, e eu era feliz na faculdade. Tipo assim, muita gente odeia, né, o ambiente acadêmico, odeia a faculdade. Quando eu fui fazer meu mestrado, cara, eu fui feliz, eu falo isso pra todo mundo, eu falo isso pro meu orientador de boca cheia, professor, eu fui feliz aqui. Por quê? Porque as pessoas é a coisa mais comum do mundo. Você pergunta, e aí, como que tá seu mestrado? Nossa, que desgraça, cara, não vejo a hora de terminar. Mano, eu era feliz, entendeu? Eu queria estar na sala de aula, eu queria. Então eu me encontrei dessa forma. Só que eu não fui fazer mestrado logo depois que eu me formei. Eu fui fazer outras coisas, né? Tipo, curso de aperfeiçoamento, fui trabalhar, fui fazer especialização e tal. E aí, quando meu pai faleceu, meu pai faleceu no final de 2017, então eu estava no meu segundo ano de formado. Meio que, não que deu uma virada de chave, mas eu cheguei a uma conclusão que, tipo assim, cara, eu preciso fazer o que me faz sentido. E aí eu fui procurar fazer um mestrado. Daí eu cheguei à conclusão que eu queria ser professor. Eu falei assim, o que faz sentido para mim? Ensinar, ser professor, ser um comunicador nesse sentido. E aí eu pensei, qual que é a forma mais fácil disso acontecer? Mestrado. E aí eu entrei no mestrado da Unesp. Né? Fiz entre 2019 a 2021, prolongou um pouquinho mais por causa da pandemia. E aí a minha vida virou isso aí, hoje em dia. E nessa morte do seu pai, o que você acha que foi um fator determinante nessa sua mudança de, assim, que você teve a certeza do lado que você citou, né? O meu pai, ele faleceu alguns dias depois dele aposentar, dele pedir a aposentadoria dele. E ele trabalhou a vida inteira, assim, quase 30 anos trabalhando no mesmo lugar. E eu não acho nem que foi exatamente isso. Porque no geral, eu sou uma pessoa bem racional. Eu vejo as coisas como elas são. A Graziella é assim também. A gente até meio que se dá bem por conta disso. O Cássio é totalmente emocional. Não sei se eles chegaram a comentar sobre isso aqui. E aí, quando eu vi que a morte do meu pai aconteceu e ele simplesmente só trabalhou, e não que ele odiasse o trabalho dele, ou que o trabalho dele fosse ruim, nem nada assim, mas ele praticamente só trabalhou a vida inteira. Eu falei assim, cara, talvez eu só trabalhe a minha vida inteira. Então, vamos trabalhar num negócio que pra mim faz sentido, que tem propósito, que encaixa as coisas. E aí eu meio que fui relembrando tudo isso. Falei assim, cara, não adianta, eu gosto de ser professor. Pode ser que seja uma vida difícil, uma vida desvalorizada, de alguma forma assim, pode ser. Mas te faz bem, não faz, cara? Mas Te faz muito bem, né? Mas me abre portas, me faz conhecer pessoas, lugares, experiências incríveis, assim, fantásticas. E tipo assim, a vida nunca é perfeita, né? Sempre tem ônus e bônus. Sim. Então, tipo assim, ser professor, na minha opinião, é maravilhoso. E é absurdamente difícil, por diversos motivos. imagino, cara. Ser dentista É muito difícil. é maravilhoso. Mas é muito Mas é muito difícil, cara. E esse que é o lance. Se você O professor Garofalo usa muito essa frase. O professor Garofalo é um professor bem conhecido de dentística, né, de São Paulo. Na vida, você precisa escolher o seu difícil. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Escolha o seu difícil. Eu escolhi. Quero ser professor. É fácil? Não é. Escolha o seu difícil. Simples assim. Perfeito. Eu me sinto bem, às vezes eu falo assim, a hora que eu me estresso, a hora que eu fico muito puto com a vida, eu reclamo demais, eu prometi pra Deus que eu ia parar de fazer isso esse ano, é a hora que eu tiro a minha bunda do mocho.
A hora que eu coloco minha bunda no mocho, pra mim aquilo é um artesanato. Eu me divirto ali. Você foca. Eu foco, cara. É a única hora que eu foco da minha vida. Eu não tenho foco pra muita coisa. O defeito que eu tenho. Mas quando eu tô sentado no mocho, é o momento mais feliz do meu dia. Eu saio com a bunda fora do mocho, faço assim, abriu a porta, eu começo a ficar com muita coisa. Entendeu? Com logística, com telefone, com cobranças de horários, logísticas de viagem, etc. E tal. E é onde o único lugar que eu consigo me sentir bem, que eu não reclamo, é quando eu estou produzindo alguma coisa. E eu estou precisando sentir mais, que eu preciso fazer para o próximo. Pode ser, sabe? Isso eu preciso mesmo. Legal. Mas a gente vai ser boa para você. Vai ser bom. Eu falei, eu comentei com o Ju, que quando eu tivesse, eu gostaria de ir. Ele fez um convite para mim, eu falei assim, cara, pode dar para minha passagem comum. Só falei isso para ele. Cara, vale muito a pena. E eu acho que vai fazer bem para mim. E eu consigo ver isso em você, cara. Eu consigo ver esse momento que está muito bem, assim, quando você está no alto, sabe? Sim. Quando você está no palanque ali, você está falando para inúmeras pessoas, eu consigo olhar para você e falar assim, meu, é um momento que o cara está se divertindo ali. É um momento que ele deixa de ser ele em alguns momentos, porque ele se entrega tanto para aquilo ali que ele se solta e abre um leque para você perante as outras pessoas, né? Sim. É a hora de maior descontração da sua vida. Sim. E eu sou mais ou menos assim com outros parâmetros. E é uma coisa que eu admiro, cara. Admiro pra caramba. Eu acho super legal. Eu vi o seu olho brilhar quando você estava falando de ser professor, principalmente a parte que você estava falando também da parte do Vale do Jequitinhonha, né, a sua experiência. E eu queria te perguntar, porque eu vi o seu olho brilhar antes da gente começar aqui, né, o episódio, quando você falou de design. Sim. E eu queria que você falasse um pouco de design, né? Como que você vê o design e essa ligação com tudo que você falou, né? Sim. Uma explicação mais profunda do que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Vai dar a história do curso, ninguém vai fazer o curso, né? Não, Primeiro fala do curso e depois você fala do design. Eu ia começar justamente a dizer, como eu falei, meu curso se chama It's Design, colocando cada coisa em seu devido lugar. Porque as coisas, na minha concepção, as coisas precisam estar em seu devido lugar. Essa é a minha cabeça. O design, ele te ajuda a você entender o porquê que as coisas precisam estar no seu devido lugar, basicamente. Porque, no geral, tudo que a gente faz, tudo que a gente consome, tudo que a gente gosta, tudo que a gente curte, né, se interessa, muitas vezes é intuitivo. Sim. Cara, eu gosto muito de camiseta branca, eu gosto de um relógio, de um óculos assim, eu gosto que o meu carro seja desse jeito e tal. E às vezes a gente não sabe por que a gente gosta ou por que a gente não gosta de alguma coisa. É só o inconsciente e tá bom. E o design explica tudo isso. E quando eu fiz o curso Fotodesign do professor Oséias, a minha cabeça explodiu, assim, porque ele começou a explicar essas coisas e deixou de ser intuitivo. E quando você aprende as regras do jogo, eu gosto muito de usar esse termo, né? Precisamos conhecer. Você quer jogar o jogo? Conheça as regras do jogo. Precisamos conhecer elas para poder fazer a coisa se encaixar. Quando ele apresenta o conceito do design gráfico, as regras do jogo, você começa a enxergar isso em tudo. Não só no design, mesmo na criação visual da coisa. Um post, uma aula, um slide. Você começa a ver o porquê que a sua restauração é daquele jeito, o porquê que o seu lençol de borracha, que foi o exemplo que eu dei aqui antes na nossa conversa, é daquela cor, é daquele jeito, o porquê que quando você entra no McDonald's é vermelho, amarelo, porquê que ele tá os funcionários estão com aquela roupa, o porquê que de um lado é um salão para você sentar, do outro lado qual o efeito mental que isso causa. Tudo tem um motivo. No caso do McDonald's é para sair mais rápido, né? Se a pessoa consumir, já sair, né? Exatamente. Né? E aí, o design, ele me ajuda, e eu sou uma pessoa muito racional, como eu falei, então o design me ajuda a racionalizar ainda mais essas coisas, e cara, eu me divirto com isso, pra mim é uma diversão, né? Ontem, por exemplo, um ex-aluno meu, do último curso que eu dei, o Alex Olivaldo, que é um dos dentistas mais incríveis que o Brasil tem também na dentística, ele é do interior do Paraná. Fantástico. Não é nem ex-aluno, aluno seu é aluno até hoje, né? Exatamente. Ainda então, se mantém. Exatamente. Ele tá terminando o mestrado dele e parte do projeto do mestrado dele é fazer um e-book
grande, assim, sobre isolamento absoluto, né? Legal. E aí ele tava com muita dificuldade e tal, assim, e ele me mandou a versão, não final, mas tipo assim, praticamente tá no final, assim. Quando ele me mandou, e eu vi ele lá utilizando todas as regras e fazendo o negócio e tal, encaixado, assim, num layout legal, que você roda pelo celular pra poder, e as coisas vão se encaixando e as cores trabalhadas, assim, eu falei assim, Alex, cara, Perfeito. é isso, velho. Você não é designer, você é dentista, você é professor, mas você fez algo que poucas pessoas, tipo, designers, entre aspas, fariam, porque você entendeu as regras do jogo. Aí ele brincou e falou assim, cara, mas foi tudo cagada, foi tudo meio na intuição. Assim, você tá mentindo pra mim, cara. Não é verdade. Você entendeu as regras do jogo. Uhum. Só que você tá desenvolvendo a coisa ainda. Sim. Então, e é isso. Esse que é o lance. Quando você vê que não só você entendeu, a outra pessoa entendeu, e aquilo tá funcionando pra ele. E olha que louco, ele tá fazendo um e-book. O tambor, hein? Ele tá fazendo um e-book pra ele, Não. Pros outros. pros outros, cara. É. É esse que é o lance. Não E é pra o ele mais aquilo. legal é que essa história lá, quando a gente fez a faculdade, lá no passado, essa questão do isolamento absoluto e tal. Acho que a maioria dos dentistas naquela época, quando você via, já era uma coisa muito arcaica, vamos dizer. Não em que sentido eu tô falando. Claro que o isolamento absoluto sempre é atual. Mas eu acho que vocês foram transformando, foram atualizando, foram deixando uma coisa muito mais moderna, uma coisa muito mais atraente em termos de tipo de foto, fotografia odontológica, Sim. né? Do Medeiros, você deve conhecer. Sim, sim. E assim, essa fotografia odontológica, isso tudo foi sendo atualizado e foi ficando, eu achei mais acessível. Um design. Isso é design. Isso. Design gráfico é fazer com que as coisas sejam eficientes e acessíveis para qualquer pessoa. Exatamente. Você tem que pegar uma coisa e você, dentista, tem que entender. A minha mãe, que não é dentista, talvez ela não entenda, Aham. mas ela vai olhar aquilo e falar assim, legal, Uhum. isso é legal, Sim, isso é gostoso, isso, Aham. isso é bacana, exatamente. isso é interessante. É isso. Design é isso. É fazer... Na verdade, design tem muitas definições, e eu não sou a melhor pessoa para falar isso, porque eu sou dentista, eu não sou designer também. Eu sou um curioso que estuda muito essa área. Mas a proposta do design é descomplicar um mundo muito complexo. Uhum. Essa frase não é minha, é de um fotógrafo chamado Platão. É um dos maiores fotógrafos da atualidade, hoje em dia. E ele é disléxico. E aí ele fala que ele se encontrou na fotografia e no design gráfico porque o mundo para ele é muito complicado. Ele não consegue ler as coisas, ele não consegue olhar para um semáforo, sendo disléxico e tal assim, e ter uma boa leitura. Como que ele conseguiu focar tudo isso? Com designs mais simples, com fotografias mais simplificadas. E essa comunicação que ele criou através desse trabalho conectou outras pessoas, fazendo com que ele fosse quem? Um dos maiores fotógrafos da história da humanidade. Perfeito. Por quê? Porque ele descomplicou um mundo muito complexo. Isolamento é fácil? É o terror para todo mundo. O que a gente tenta fazer? Saber as regras do jogo. Descomplicar um negócio. Sim, sim. É isso. Aqui, o chego lá torna-se um hábito, né? O isolamento torna-se uma coisa que vira Entendeu? cara, vira um mecanismo ali que você fala, pelo menos para nós, né? O notícias já, eu achava, para mim são dois tipos de isolamento, um antes e um curso, não tem comparação. Eu tenho certeza absoluta. Então, isso, mas eu isso tenho é essa legal. humildade para falar. Eu achava que, e até hoje, tem muito que aprender. Eu aprendi com o Castro, por estar com ele lá dentro. Toda que a gente até brinca, né, cara? Eu faço, ele faz o isolamento, A vida do. Ó, isso tem que ficar registrado. A vida do Edu no consultório do Cássio é muito fácil. É muito fácil, cara. Mas eu aprendo muito porque eu fico do lado, cara. Eu não sou aquele cara que faz aí. Eu fico do lado ali, cara. E eu falo que teve eu tenho antes e depois, tem muito a aprender ainda. Sim. Mas eu falo que o meu isolamento hoje é 100% outro com. Mas é o ponto, é assim, ó, vocês encontraram um nicho, até um curso, que é uma coisa que na faculdade não aprende tanto, que é essa questão das regras do jogo em cima do isolamento. O isolamento a gente dá uma passada, uma pincelada, a gente usa, mas a modificação de grampos, essas coisas todas, o tipo de lençol, as horas grampos, tudo isso que vocês apresentam, até eu acho que assim, com a evolução das redes sociais, na nossa época não tinha, né? 100%. Muito. Era Orkut. Não tinha smartphone. Não tinha. Então, assim, não tinha nada disso. Então, hoje em dia, cara, o Pedro, provavelmente vai assistir o Pedro Moraes, que trabalha aqui comigo na parte de dentística. Ele faz Ah, eu sei isolamento. quem que é. Você sabe? Já conversei com ele. Você conhece ele? Então, ele é fanático por dentística, por essa parte de isolamento e tudo mais. E ele é assim, é o que eu falei.
se não fosse essa via do Instagram, de Da você rede social. ir aprendendo através de Sim. mídia social. Evolução. Isso aí já... Exatamente. Então, você acaba tendo uma propagação do tambor que você falou. Exatamente. Muito maior. É um alto-falante para esse tambor Sim. que você falou. Né? Então, eu acho que virou uma coisa muito legal, né? Assim, acaba sendo também fashion, além de ser uma coisa útil e que funciona, também é fashion você ter. É um design, né? Que é o que você Sim. estava falando ali. Eu acho que Sim. isso é muito legal. Tem uma menina que mandou mensagem, cara, eu vou procurar aqui, acho que foi a Amanda de Cruzeiro. Ele é aluno da faculdade, cara. Viu Eu até- o anúncio, né? Viu que eu até deixei eu pegar aqui de pergunta. Você já respondeu essa pergunta, cara, mas, Ah, enfim. Por que o dentista deve fazer o curso de design? por quê? Nossa, Olha que pergunta. boa pergunta, cara. Só que, mano, pensa numa menina fora da casinha, vou ter que passar o Instagram dela depois aqui, cara. Eu tenho E ela participa bastante, né? Super. Nossa, ela é uma Cara, fera aqui boa no nosso pergunta. programa. Não E ela sei- super compartilha nossas coisas e ela tá partilhando de novo. Mas se você olhar o Instagram dessa menina aí, cara, eu acho que ela pensa muito fora da caixa, sim. assim, sabe? E Eu, por quê? eu não sei nem se eu sei responder isso aí, porque, cara, é uma boa pergunta, mas... Ele é provocativo nas perguntas dela sempre, né? Ó, olha que interessante, toda vez que a gente não sabe responder alguma coisa, o que a gente faz? A gente usa a resposta de outra pessoa. Tá. Isso é uma uma sacada boa interessante. sacada. É. E o Cássio tem uma frase, eu considero provavelmente a melhor frase que ele já soltou na vida dele, assim. E a gente já até comentou sobre isso antes. Que ele às vezes costuma comentar isso no curso, inclusive. Tem um slide. Não, a melhor frase dele é específico. isola que cola, né? Das 3 da manhã. Que é assim, ó. Quem acorda de manhã feliz pra ir no dentista? Eu uso essa frase. Ninguém acorda. Cara, ninguém fez. Cara, Vem puto. nossa, que top. Hoje eu vou Vou fazer fazer uma um canal, endo no meu né? molar. Tô puto, ele vem puto. Nossa. Cara, por quê? Porque a odontologia dói, é caro, cansa, demora, o dentista é um saco, não sei o quê, pipipi, Você tá de popopó, ponta cabeça com a boca aberta. Tem que ir várias vezes. tem que ir várias vezes. Então, tipo assim, na visão do leigo, infelizmente a nossa profissão é complicada. Quem nunca teve aquele paciente que sentou na cadeira e falou assim, doutor, olha só, eu odeio dentista. Escuto isso todos os dias. Todos quase. os dias, cara. Então não é fácil isso. Mas eu gosto quando falo E isso aí também. o Cássio, na hora de falar sobre isolamento e de tentar falar sobre essa questão de valorização da profissão, ele diz uma coisa muito da hora. Ele fala assim, nós precisamos mostrar a odontologia para os outros, principalmente para o leigo, para o paciente, mas também para os colegas, né? Com os nossos olhos. E como que é o meu olho? Que nem você falou algumas vezes aqui na entrevista, né? É de alguém apaixonado. Eu sou apaixonado pela minha profissão. Se o meu paciente leigo enxergasse com os meus olhos apaixonados, você acha que ele ia ficar puto? Talvez não. Então, eu acho que as pessoas poderiam cogitar fazer o curso It's Design, porque no meu ponto de vista, parte do nosso dever, da nossa missão enquanto profissional da área da saúde, é fazer as outras pessoas verem o quão linda é a nossa profissão. E o design te ajuda nisso. E eles também provavelmente te ajuda a se apaixonar pela profissão. Também. Porque você vai entender As regras do jogo. as regras do jogo. Aí, Amandinha, é isso Foi que um ele falou pouco que eu que não sabia aconteceu responder, tá? É isso aí. É isso aí. Perfeito. Chama ele, você pode ter certeza, se você chamar ele no direct, ele vai te dar uns bons conselhos depois aí, tá bom? Muito legal. Eu demoro, mas eu respondo. Eu demoro, mas eu respondo. Não, mas ela é super, cara, ela vai ser uma bela de profissional. Mas assim, isso é uma pergunta Não é dura, cara. forte, né? interessante mesmo, cara. Eu nunca parei pra pensar por que alguém faria meu curso. Agora você vai pra casa pensando nisso aí. E eu marco aí, porque ela assim, ela deve te seguir, não sei. Você vê Sabe, lá. sabe uma coisa interessante? Até meio que usando isso aí, tem um livro chamado. Isso é legal, ó. Recomendação, livro. Que inclusive é a recomendação do professor Oséias, né? E eu também faço recomendação. Tem um livro chamado Design para quem não é designer. Que ele te famoso esse ensina. livro. Ele te ensina isso. Que é aquele típico livro, tipo assim, culinárias para idiotas. Sim. Né? Tipo assim, é designer para quem não é designer, pra quem não é designer. Eu E sou aí, consumidor ainda. e aí, tipo assim, Ou seja, é quase como se fosse aquele livro, você tá recomendando pra ela, o que você precisa saber pra não ser um idiota. Tipo isso. E Não é aí, isso? Do tem uma- Olavo de Carvalho, não é isso? tem um negócio lá bem legal que é o autor do livro, ele questiona assim, esse livro é para você? Né? Tipo, esse livro é para mim? Uhum. E aí ele fala assim, ó, se você acha que isso é interessante, tal, esse livro é para você.
E isso é tão interessante que existe um outro livro chamado Roube como um Artista, né? Nada se cria, tudo se copia. A gente está sempre roubando as coisas, né? E o Ozés, ele roubou um pouco esse conceito na hora de fazer a propaganda, o folder do curso dele. Quando eu fui me inscrever pro curso, ele manda um folder, né? Daí tá lá, perguntando assim, esse curso é para você? Né? E aí ele explica, se você tem interesse em melhorar o seu material visual, se você é professor e gostaria que os seus slides fossem um pouco melhores, se não sei o que, esse curso é para você. E aí, tipo, isso meio que responde a pergunta da Amanda, né? Tipo, será que isso é pra mim? Será que esse curso é para você? Exato. Então, tipo assim, se você acha que o design gráfico pode influenciar positivamente para o seu trabalho, esse curso é pra você. se isso faz algum sentido, se você gostaria de conhecer os conceitos técnicos para serem aplicados para o seu dia a dia na odontologia, esse curso é para você. Talvez, se você não tiver interesse nisso, talvez não seja. Que legal, cara. Perfeito. Bom saber. Brunão, temos Cláudio, quantos minutinhos aí? Pouquíssimos ali, Praticamente já. mas Não. eu acho que a gente sempre finaliza dessa forma, né? Sim. Você tem pergunta do Baldinho hoje? Não, Não né? é pergunta, não. Ele Baldinho tá de férias. Tá de férias, mas ele em Tem que breve atormentar vai entrar ele. com as perguntas Na dele. verdade, o Cássio, ele ficou de mandar um vídeo, porque eu perdi um pouco do time por outra correria. Ele ia te mandar um vídeo te colocando uma saia justa, cara. Vídeo Mas é um vídeo, de uma criança pergunta. dele? Não, um vídeo que é uma pergunta que ele ia fazer pra você. Só que ele falou assim, cara, deixa eu gravar um vídeo, vou mandar pro Cláudio ao vivo. Só que eu não consegui pegar, mas nada impeça. Depois que ele vai gravar um vídeo, eu vou te mandar, daí a gente faz o Bruno monta pra nós, eu vou colocar na rede social pra você responder lá, tá? Demorou. Última pergunta pra finalizar, pra gente ter uma noção assim. Você tem projetos para daqui a uns 10, 15 anos de vida? O que você pretende, assim? Ou você é um cara que... 10, 15 o não, dá uma Rogério diminuída ali, falou né? assim, eu não tenho projeto nenhum. Não, mas 10, 15... Eu tenho projeto tem? de um ano. Daqui a 10 eu não tenho. Quer reduzir um pouco o prazo aí? Se eu quiser jogar pra 5? Cara, é que assim, acho que a minha resposta vai ser um pouco vaga, mas eu tenho projetos para Você alguns sabe onde você anos, quer estar assim. daqui a 15 anos? Sim, eu imagino daqui 10 anos, por exemplo, eu tendo um consultório que roda tranquilamente. Tá. Tranquilamente no sentido, tipo assim, sabe aquele negócio, tipo assim, ficar estressado com conta e tudo mais, assim. Ter também junto, de alguma forma, não sei se vinculado no meu consultório, de alguma forma, um instituto, mas não no sentido, tipo assim, eu vou criar um instituto, mas sim, eu vou criar alguma coisa em que as pessoas vão me procurar para aprenderem comigo. E se Deus quiser, isso é uma coisa que pode ser mais fácil, mais difícil, eu gostaria de continuar estando numa equipe, que hoje em dia eu pertenço a equipes, né? Sim. De especialização, do isola que cola e tudo mais. Porque eu enxergo que estar numa equipe é uma das melhores coisas que nós, dentistas, podemos fazer. Uma amiga, essa semana, ela terminou o doutorado recentemente, e ela veio me pedir uns conselhos sobre umas coisas assim, e ela perguntou, que conselho você teria para alguém que acabou de terminar o doutorado e não sabe muito bem o que fazer assim, em termos de mercado de trabalho? Eu falei assim, procure uma equipe. Você precisa estar numa equipe de pessoas que fazem coisas diferentes de você e que você agrega para elas e elas para vocês. Sim, então, daqui 10 anos, se Deus quiser, eu gostaria de continuar estando numa equipe, atuando nessa equipe, atuando no meu ensino personalizado e atuando no meu consultório, no meu atendimento personalizado. 15 anos você colocou o prazo? Não, 10 anos, eu diria. 10 anos? Então, em 2034, você vai ver esse vídeo de novo, hein? Vai estar lá. Vamos ver Sim, você vai assistir esse vídeo lá. É como aquela caixinha que você enterra. Tudo 10 anos tem. Não, é uma coisa assim, né? Muito legal. E deixa uma dica para quem tá aí se formando. Eu acho que também é um público maior do nosso Instagram. Eu acho que 90% do nosso público é aquela galera que tá ingressando no mercado de trabalho ainda. Ou tá entre segundo ano e quarto ano, é a maioria. Grande maioria. 90%. Eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta. Né? E aí eu fiquei pensando mais ou menos o que eu ia responder. É que eu nem te perguntei, mas 80% de quem mandou aqui foi mais ou menos a mesma situação. Então, talvez eu dê uma resposta que não seja muito boa para eles. Sim. Mas eu vou dar essa resposta porque ela vai vincular com a primeira coisa que eu comecei a falar no começo. Mas essas respostas que dão um tchan. No começo você perguntou do negócio da minha semana e tal, e a minha semana foi muito caótica, cara, por causa disso aí que começou, né, o negócio lá da mala e tudo mais. Mas, estamos numa quarta-feira, hoje é quarta-feira, né, hoje eu não tava no consultório, eu fui pra São Paulo, fui tirar meu visto americano. Não tenho visto, nunca tirei, né. Você não vai aconselhar o pessoal a ir embora, não, né? Não. Fala isso que já vai... Mas eu fui tirar meu visto porque eu ia dar um curso no México agora em março. Então era mais fácil tirar o visto americano do que o mexicano.
Cheguei lá, tava agendado às 11 da manhã na Vila Mariana, em São Paulo, tal. Acordei de madrugada, fui pra lá, consegui chegar 1h30 mais cedo, entrei na fila, assim, tava com todas as coisas que precisava, assim, de repente a pessoa da minha frente tava segurando o passaporte. Eu olhei e falei assim, eu esqueci o passaporte. Seu passaporte, cara? Esqueci o passaporte em casa, Ai, cara. cara. Levei tudo certinho, menos o A sua passaporte. prima fez a mesma coisa, vocês no hotel. Saí da fila, liguei pro Marcelo, que é o consultor que tava me ajudando a fazer esse negócio, falei assim... Marcelo? Marcelo Beltrame. Expliquei pra ele a situação, daí ele falou assim, cara, tenta fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o que. Eu falei assim, Marcelo, deixa eu perguntar, e se eu pegar o curso que eu vou dar no México, jogar mais pra frente, e aí a gente tenta em outra data, assim, tudo bem pra você? Dele, não, tudo bem, mas você não quer nem tentar? Eu falei assim, cara, acho que não vai dar certo, tá? Tipo, e eu tava, tipo, com 5% de bateria no meu celular. Eu falei assim, vamos fazer isso, eu acho melhor, tá, Marcelo? Beleza, tá, não sei o que, eu vou fazer aqui os trâmites, tô chegando no escritório aqui. E aí, desliguei e tal, e comecei a andar assim, até procurar uma padaria que eu pudesse colocar o meu celular pra carregar. Enquanto isso, eu fui resolver umas coisas, mandei uma mensagem pro cara lá que ia fazer o curso do México e tal, expliquei pra ele a situação. Desculpa, Armando, pela situação, mas aí, por fim, deu tudo errado. No dia de hoje, teoricamente perdi meu dia, mas ao mesmo tempo eu aproveitei que eu estava em São Paulo e eu fui visitar um lugar que fazia tempo que eu estava precisando visitar. É onde vai rolar um curso de design, onde vai rolar o curso de um grande amigo meu, que é o Pedrinho Sachê, e deu tudo certo. E esse é o ponto. Encaixou de alguma maneira aquilo ali, cara. Entendeu? E aí no final, cara, deu muito certo. Mas assim, deu muito certo mesmo esse rolê de ter ido lá, aproveitado a minha ida e tudo mais. E aí quando eu cheguei lá, deu tudo certo. Falei pra Grazela que tava super legal e tal, não sei o que. Consegui voltar um pouquinho mais cedo, vim pra cá, inclusive pra entrevista e tal, pro podcast aqui. Eu cheguei a uma conclusão que daí é a dica, talvez, que eu dou, mas que pode não servir pras pessoas. Mas tá na Bíblia. Em tudo dai graças. Amém, cara. Perfeito. Pô, que legal. Tinha que ser assim. É essa a dica que eu dou. De alguma forma tinha que ser assim. Então, cara, em tudo, Dá graças. agradeço. Amém. Agradeço. Senhoras e senhores, esse foi o podcast. 9º programa, começo de 2024. Espero que esse ano a gente faça um cronograma mais tranquilinho, né, Benji? Quem só deu um sacou e foi o final de ano pra gente. Muito difícil. E como não é fácil ter um podcast, Puta, né? nem fale. Só vocês Dá sabem trabalho. como é complicado ter isso aqui, como é difícil ter convidado, mas a gente está numa direção, a gente tem um propósito, a gente está sempre aí com a cabeça bem tranquila. Gostaríamos de agradecer você, Cláudio, obrigadão de coração, porque eu sei como é que é a sua agenda nova, eu te conheço. E você estar aqui para nós é muito importante. Com certeza. Pessoal, estamos em multiplataformas, tá? Lembrando que só aí estamos no Spotify, estamos no Instagram, estamos no TikTok, é verdade, a galera pediu muito TikTok. E o YouTube. Todos os domingos, às 19h. Puta, agora você me pegou, porque a gente acabou de mudar. Antes era um horário específico, agora a gente tá no outro. Vai entrar domingo às 19h. O que é legal, porque a maioria das pessoas pode no domingo, né? E eu acho que assim, logo depois ali daqui a pouco vai entrar os campeonatos, futebol e tudo mais, o pessoal terminou o futebol, já começa o nosso episódio e vai ser muito mais legal para o pessoal poder ter acesso a isso. Esse foi o 9º episódio dos Dentistas Podcasts e nos vemos em breve, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tamo junto, gente. Valeu.